A jornada de um viciado em jogos a um guerreiro com corpo de deus grego, essa é a história do nosso protagonista. Depois de ser transferido de alguma forma para o mesmo jogo pelo qual nosso garoto era obcecado, ele é forçado a assumir o papel de um personagem conhecido como Kadin. Ele é aclamado como o grande guerreiro de Átala, recebendo títulos como o deus da luta e da selva. Ele é um herói que uma vez recebeu ordens divinas para aniquilar o arquidemonio e seu exército, purificando o mundo do mal puro. Consequentemente, ele parte em uma missão com um grupo de heróis onde seu papel é atuar como vanguarda. O físico e a força de Kadin transcendem a anatomia humana normal, e as coisas ficam ainda mais insanas cada vez que ele bebe 1 litro de sangue de demônio. Isso lhe concede habilidades extraordinárias, uma característica chamada de berserker de sangue. Nesse estado, o já musculoso deus grego enlouquece completamente, transformando-se em uma fera selvagem sem coleira. No entanto, esse poder vem com uma desvantagem inerente. Esse poder demoníaco absoluto corrompe sua consciência a ponto de Kadin perder a capacidade de discernir entre amigo e inimigo. Felizmente, os efeitos do estado de berserker se desgastam com o tempo, assim como a influência da energia demoníaca corrupta. Além disso, os membros do seu grupo ajudam a garantir que a corrupção não domine sua mente permanentemente. Com seus esforços combinados, eles obliteram as linhas de frente do arquidemonio, eventualmente reivindicando a cabeça do próprio arquidemonio. Agora que ele cumpriu o dever divino que carregava, é finalmente hora de ele partir e deixar para trás os membros do grupo que ele mais prezava. Enquanto ele caminha direto para uma luz arcana divina, ele desaparece do mundo, deixando seus companheiros de luto por ele. Quanto ao nosso garoto, ele tem caminhado nesse vazio de imensidão por um bom tempo. Ele não tem certeza de quanto tempo levará para finalmente cruzar para o mundo ao qual ele pertenceu. A primeira coisa que ele planeja fazer é abrir uma lata de cerveja e tirar um bom sono. Jogos de fantasia medieval? Nem a pau, cara, nunca mais toco neles. O único desejo que ele nutre atualmente é voltar para casa e viver aquela vida tranquila de viciado em jogos que ele tanto amava. Logo, ele nota um vislumbre de luz no vazio, o que o faz cair na gargalhada. Ele está exultante por ter finalmente zerado o jogo e voltado para casa, ou assim ele pensava. O jogo reinicia e o envia para um lugar totalmente estranho. O cara está atualmente viajando pela selva com uma caravana de prisioneiros. Ele também está fazendo o papel de um dos cativos. Prisioneiros diferentes têm histórias diferentes para contar. Por exemplo, um deles menciona que nunca vendeu artefatos demoníacos. Ele está sendo falsamente acusado e incriminado pelo crime. Até o soldado que os guarda percebe que este mercador parece inocente. No entanto, o guarda não pode levantar a voz contra seu superior, pois foi o próprio paladino quem acusou este homem do crime hediondo. Então ele cumpre seu papel e ameaça o prisioneiro com consequências por duvidar do paladino de Elga. O prisioneiro sabe que discutir só lhe garantiria uma morte prematura, então ele volta a andar em silêncio. Não é apenas um mercador inocente acusado e preso por um crime que nunca cometeu. Há também o nosso garoto, imponente sobre todos, um verdadeiro bárbaro. O garoto não tem a menor ideia do que diabos está acontecendo. Ele não consegue nem se libertar das correntes, pois o poder extraordinário que possuía desapareceu de seu corpo. Se ele se lembra bem, viu uma mensagem do jogo mencionando algo sobre um novo jogo começando tudo de novo. Mesmo que ele suponha que está jogando este jogo novamente, não é assim que os jogos geralmente começam, considerando que ele deveria ser o personagem principal. De repente, um velho chama sua atenção, oferecendo-lhe umas raízes estranhas de origem desconhecida. O velho afirma que mastigá-las ajudaria a curar seu tédio. Claro, Kadin não consegue entender a motivação por trás do gesto supostamente gentil deste homem. Segundo o ancião, ele se lembra de um momento em sua vida em que fez alguns amigos bárbaros, e ver nosso garoto de repente desencadeou uma onda de nostalgia. A raiz que ele está oferecendo nunca poderia compensar a ajuda que os bárbaros forneceram, mas ele espera que valha alguma coisa. Kadin pega a raiz e começa a mastigá-la sem suspeitar de nada. O velho então pergunta como ele se tornou um cativo, uma pergunta que Kadin não sabe como responder. Consequentemente, o velho explica um pouco mais sobre a situação deles. Os paladinos e sacerdotes do território do Império não são muito amigáveis com os pagãos. A menção de Império pega nosso garoto de surpresa, levando-o a buscar mais detalhes. Isso também é uma grande surpresa para o velho, pensar que esse grandalhão não sabe da existência do Império Lucaunia. Mas, até onde Kadin se lembra, Lucaunia deveria ser um reino localizado no centro do continente. O velho concorda, mas esclarece o mal-entendido, explicando que o nome reino era usado no passado. Ao ouvir isso, Kadin não consegue entender nada. A teoria mais próxima que ele consegue formular é que eles caíram em um mundo paralelo com uma construção de mundo ligeiramente diferente. Quando Kadin pergunta sobre o destino deles, o velho elabora que eles estão indo para a capital do Império, a cidade sagrada de Lucaion.
Quando os prisioneiros chegarem a Lucaion, eles serão convocados perante os juízes de Helga. Lá, os prisioneiros enfrentarão a Inquisição. Cadin não reclama de suas circunstâncias. Pelo menos, ele está tendo a chance de se defender em vez de ser decapitado imediatamente. É quando o velho lhe dá um choque de realidade. Quando ele disse Inquisição, quis dizer que os prisioneiros passarão por torturas agonizantes, e as coisas para um pagão como nosso garoto serão ainda piores, pois ele servirá como o brinquedo perfeito para os torturadores. Ele não terá escolha a não ser ter pregos cravados em suas gengivas, seguido por metal derretido fervente derramado em suas narinas. Estas são as últimas palavras que o velho pronuncia antes de ser empalado pela lança do paladino, matando o pobre homem na hora. Isso serve para transmitir uma mensagem clara. Aqueles que questionam o julgamento do paladino de Helga só podem se arrepender de seus pecados com a morte. O paladino então volta sua atenção para o nosso garoto, questionando se ele também fazia parte desse murmúrio e fábrica de boatos. Se o grandalhão valoriza sua vida, é dito a ele para baixar a cabeça e implorar por benevolência. Mas o Gigachad apenas sorri de lado em resposta, fazendo o paladino ficar irritado. Seu sorriso de lado é um escárnio, uma ofensa que exige a execução imediata do criminoso. Enquanto o belo paladino avança com sua lança em direção ao nosso garoto, o cara encarna a alma de um monge Shaolin e agarra a lança afiada com sua técnica de palma que corta os céus. O paladino luta para mover sua lança, o que lhe causa imensa angústia. Cadin então solta subitamente a arma, fazendo o paladino arrogante tropeçar. O desgraçado nem terminou de falar quando meu chapa vem com tudo para cima dele no estilo John Cena, esmagando o paladino e seu cavalo com um poderoso top rope splash sob seu tamanho e peso descomunais. Tanto o cavalo quanto o babaca montado nele estão caídos no chão como uma pinhata espancada. De alguma forma, o paladino ainda tem força suficiente para se ajoelhar. Um bárbaro que ousa ferir um agente de Deus receberá justiça. Até nosso garoto reconhece a força que este paladino possui, mesmo que ele seja um novato. O garoto bonito na armadura então ergue sua lança sagrada aos céus e entoa o nome do Senhor Helga, mestre da luz eterna, querendo que ele conceda a força necessária para punir este servo dos demônios. Uma luz sagrada arcana envolve o paladino, dando-lhe um aumento de poder suficiente para tentar outro golpe. Quando a lança está a centímetros de perfurar seu alvo, Cadin percebe que não há tempo suficiente para evitar o golpe. Assim, a lança atinge seu alvo, jogando o grandalhão para trás e eventualmente atingindo a carroça atrás dele. Felizmente, a carroça ajudou a amortecer um pouco a força do golpe. Junto com isso, as correntes que prendiam nosso garoto também se desintegraram com o impacto. Cadin sofreu um corte feio no peito, para a surpresa do paladino. Ele esperava que este bárbaro batesse as botas com aquele ataque poderoso. O fato de o grandalhão ter sobrevivido apenas prova que seu corpo é musculoso por um motivo. Vamos para a perspectiva do nosso garoto. Ele também não esperava ser subjugado por aquele último ataque, mesmo tendo sido nerfado e suas habilidades reiniciadas. Apenas sua característica única, Berserker de sangue, permanece, a qual ele só pode utilizar ao beber sangue de demônio. Nesta situação crítica, até mesmo um demônio de baixo nível seria suficiente para suas necessidades. Como se fosse um sinal, seu nariz capta o cheiro familiar e agradável de um demônio fedendo nos escombros da caravana. Enquanto isso, o paladino se aproxima para proferir suas ameaças, pensando que seu oponente está encurralado e deve se arrepender dos pecados que cometeu. Mas, de repente, o paladino também sente o cheiro fétido do demônio fedorento, causando instintivamente uma reação de repulsa. Meu chapa, por outro lado, começa a se levantar dos escombros com confiança renovada, rindo pra caramba. Ele avisa a esse desgraçado que o deus que o paladino adora, o deus Helga, não será capaz de parar o que está por vir. Com essa declaração audaciosa, ele atravessa os escombros da carroça e arranca a cabeça do cadáver do demônio. O cara está literalmente exibindo a cabeça fedorenta e feia daquele monstro como se tivesse encontrado sua posse mais valiosa. Com a cabeça do cadáver erguida, ele começa a espremer o sangue e a bebê-lo avidamente. Os espectadores não podem fazer nada além de observar este bárbaro fazendo suas coisas bárbaras. O paladino acredita que este bárbaro é imundo demais para ser considerado seu oponente. Ele não mancharia sua lança brilhante e bonita com o sangue de um homem tão imundo, então ele encarrega um de seus soldados de cuidar desse desgraçado. O soldado desavisado avança hesitantemente para honrar a ordem de seu mestre enquanto o corpo do meu cara começou a se reabastecer com poder demoníaco. Mesmo que o soldado trema de apreensão na frente desse cara grande, ele ainda acaba avançando em direção à montanha imponente de músculos. Cadin estende a mão e agarra o soldado fraco e frágil pelo rosto, levantando-o no ar. Foi tudo o que foi preciso para fazer o soldado implorar por sua vida. No entanto, sua insistência cai em ouvidos moucos, e Cadin continua a apertar seu aperto, espremendo a cabeça do homem cada vez mais.
Previsivelmente, a cabeça explode com um som horrível de estouro. Kadin afirma que o sangue que ele acabou de devorar pertencia de fato a um demônio de baixo nível, o que não lhe concedeu nenhum efeito especial além de um pequeno aumento em sua força geral. Ainda assim, ele calcula que isso deve ser mais do que suficiente para aniquilar os caras na armadura brilhante. Enquanto a energia demoníaca vermelha emana do corpo do nosso garoto, os soldados comuns e outros espectadores começam a tremer nas botas. Foda-se! Eles estão tão aterrorizados que perdem o controle de suas armas e começam a recuar na direção oposta. O cara bonitinho na armadura brilhante grita para não recuarem e ordena estritamente que eles enfrentem o prisioneiro furioso. Qualquer um que tentar ir contra as ordens do paladino será severamente punido sob a lei militar. O cara bonitinho acredita que apenas esfaquear o monstro na frente dele seria mais do que suficiente para exauri-lo. Kadin começa o massacre mirando primeiro no menino bonito com um arremesso certeiro daquela cabeça de monstro esmagada. O paladino mal consegue evitar o golpe e até tropeça nos próprios pés ao tentar se esquivar. Antes que ele possa entender a situação, ele vê o meio-irmão do Hulk avançando contra ele com sede de sangue nos olhos. Neste ponto, o paladino sabe que deve agir rápido se quiser salvar sua pele. Tomando sua posição, ele mais uma vez canta o nome de seu senhor e invoca o poder da luz eterna. Com um rápido aumento de força e aura, o paladino começa a avançar em direção ao seu oponente. Com sua lança pronta, ele tenta espetar o monstro à sua frente, causando uma enorme explosão de luz. Mesmo antes de chegar à conclusão, o desgraçado já expressa confiança em sua vitória, mas logo se prova errado quando vê o macho literalmente olhando em seus olhos com uma expressão descontrolada. Ele sabe que está ferrado, especialmente quando percebe que a lança em que tanto confiava foi presa sob a axila do nosso garoto. Com o paladino outrora confiante totalmente desarmado e exposto, meu cara desfere seu golpe e transforma este menino bonito em um feio, acertando em cheio com um único golpe. Um tempo se passa, e meu cara ainda está usando esse idiota como um saco de pancadas, desferindo um soco após o outro, garantindo que nenhum osso permaneça intacto. Engraçado, no entanto, é que o paladino ainda está vivo, apesar de ter levado muitos golpes que praticamente o transformaram em uma pessoa completamente diferente. Com a última vida que lhe resta, ele pede desculpas sinceras ao rapaz e implora por sua vida. Nosso garoto é benevolente o suficiente para poupá-lo e se vira para ir embora na direção oposta. Exteriormente, o rosto feio expressa sua gratidão pela bondade que este deus grego lhe demonstrou. Mas, por dentro, o cara literalmente acha que este bárbaro é estúpido por poupar sua vida, e ele jura se vingar pela humilhação que o desgraçado causou. Enquanto ele jaz ali, espancado e quebrado, o desgraçado proclama em voz alta que se vingará pela humilhação que este bárbaro causou ao seu Deus. Infelizmente para ele, ao contrário de sua crença de que nosso garoto havia desistido, estava longe disso. Ele tinha acabado de ir pegar a arma do desgraçado. Quando a silhueta do imponente Kadin é projetada sobre o paladino derrotado, lágrimas de tristeza começam a escorrer de seus olhos. Ele sabe que está muito ferrado. O bárbaro acha bastante admirável que o cavaleiro tenha escolhido orar ao seu Deus mesmo depois de ser derrotado tão severamente. Com a lança apontada bem acima da cabeça do desgraçado, Kadin espera que seu oponente finalmente se reúna com o Deus a quem ele se agarra desesperadamente. O outrora honrado e arrogante cavaleiro não passa de um chorão que não recebe misericórdia do nosso garoto. O capítulo da vida do paladino se encerra com a lança cravada em seu peito. A figura imponente então começa a escanear seus arredores e percebe os soldados em fuga. Parece que ele não planeja deixar essas pobres almas escaparem. Afinal, ele jogou este jogo vezes o suficiente para descobrir que não se deve deixar pedra sobre pedra. É por isso que a eliminação de tais testemunhas oculares é obrigatória. Um por um, Kadin lança uma lança após a outra, tirando vidas a cada golpe preciso. Há alguns soldados escondidos sob os arbustos, tremendo e se encolhendo de medo ao verem um monstro literal. No entanto, o destino deles é selado no momento em que Kadin os percebe. Ele lança sua lança e tira a vida dos últimos soldados restantes também. Agora, as únicas pessoas que restaram são os prisioneiros, todos felizes e satisfeitos por ver aquele paladino nojento e injusto morto. Antes que eles possam terminar de comemorar sua libertação, meu cara se vira e esmaga a cabeça de um dos desgraçados, deixando os pedaços do cérebro espalhados por toda parte. Os prisioneiros estão horrorizados além da conta. Seus sistemas operacionais literalmente travam na hora, deixando-os incapazes de se mover. O bárbaro sedento de sangue salta no ar, pronto para esmagar o resto dos sobreviventes, garantindo que nenhuma pedra seja deixada sobre pedra. As testemunhas gritaram de medo, questionando por que ele estava indo tão longe a ponto de matar todos eles. Eles imploraram, com a lança erguida enquanto ele esfaqueava impiedosamente o último até a morte. Ele não teve nenhuma forma de hesitação ou pesar pelos corpos caídos e apenas ficou sobre eles contemplando seus pensamentos.
Se ele os tivesse deixado viver, eles obviamente sairiam espalhando a notícia de sua fuga. Se isso acontecer, uma unidade poderosa de cavaleiros sagrados de alto escalão poderia facilmente persegui-lo e dificultar as coisas para ele. Ele não podia correr um risco tão perigoso, então essa ação parecia muito mais fácil em comparação. Cadin arrancou a lança e se aproximou de outro que se escondia nos arbustos. Este cara estava chorando copiosamente, seu corpo tremendo enquanto o berserker se postava sobre o último cativo. Tudo o que ele tinha que fazer era matá-lo agora, então ele ergueu a lança e, bem quando estava prestes a dar o golpe, o homem chorou impotente sobre a injustiça da situação. Cadin para enquanto o homem fraco implora por sua misericórdia, expressando como ele nem mesmo fez nada de errado e que deveria receber outra chance na vida. Divertidamente, Cadin questiona por que ele merece tanto viver. Como qualquer bom homem faria, o cara lhe disse que sua esposa e filho amados esperavam seu retorno, e ele até só foi capturado porque foi incriminado por outra pessoa. Honestamente, até Cadin consegue entender que este cara é genuinamente inocente, apenas infelizmente pego nesta confusão. No entanto, ele não acredita que isso seja motivo suficiente para poupar alguém. Como uma última cartada, o homem solta as palavras um guia, explicando que um guerreiro como ele certamente precisaria de um guia para sua jornada. Cadin parece interessado e abaixa sua arma enquanto o homem revela ainda que é um mercador viajante pertencente à Aliança das Cidades Livres. Graças às suas conexões, ele conhece o lugar melhor do que ninguém. E por causa disso, Cadin está interessado em fazer-lhe algumas perguntas de acompanhamento. Primeiro, ele fala sobre Lucânia se tornando um império de verdade, com base nas conversas anteriores deles. Mas pelo que Cadin se lembra, não era um império, mas sim um reino. Então ele está curioso para saber qual é a verdade da situação. Diante de uma pergunta tão estranha, o homem começa a se perguntar se este homem bárbaro pertence às terras áridas além da cordilheira. Alguns bárbaros escolheram se estabelecer no continente, mas se este fosse de além deles, então é fácil explicar sua confusão. Nosso garoto está bem irritado com o silêncio dele e exige uma resposta enquanto o cara começa a falar sobre a formação do Império Lucaniano, que aconteceu há quase 250 anos. Pouco antes disso, não passava de um reino. Percebendo que existem dois calendários em jogo, Cadin pergunta a data do ano de acordo com o calendário antigo e descobre que na verdade é o ano 1130. Esta revelação o surpreende genuinamente porque o mesmo calendário que ele usava comumente em sua primeira jogada é agora uma relíquia do passado. Curioso, ele pergunta sobre o estado atual do continente e o que aconteceu com a religião de Elgar, bem como com o reino demoníaco. O mercador compartilha que o imperador lucaniano acabou unindo o continente 3 séculos atrás, mas o mesmo continente está na verdade segregado em 3 fortalezas. A fé de Elga acabou expandindo seu controle, enquanto o reino demoníaco está em um estado misterioso, já que ninguém retorna vivo depois de se aventurar lá sequer uma vez. Isso vem como outro choque para nosso garoto, que não esperava que as coisas terminassem assim. Ele se lembra de seus velhos amigos, Galé, Melissa, Gordon e até Cyril, implorando para saber se algum deles está vivo. A princípio, o mercador não parece saber sobre nenhum deles, mas se lembra de ter ouvido o nome de Melissa em algum lugar. Ele tenta forçar a memória o máximo possível, mas isso só aumenta o caos que está acontecendo na mente do nosso garoto. Cadin não consegue acreditar que os mesmos heróis que derrubaram o demônio mais forte de sua era foram simplesmente esquecidos pelo mundo inteiro, deixando-o cético se as duas jogadas estão conectadas. Em seguida, ele pergunta por que os demônios ainda estão causando estragos no estado atual do continente, mas essa é uma pergunta para a qual ninguém realmente sabe a resposta correta. Muitos especulam que é um castigo do deus de Elga, que se enfureceu com o estado do mundo, enquanto outros teorizaram que um arquimago psicótico abriu um portal para outro reino, o que significava que um mal novo e ainda mais aterrorizante estava prestes a se espalhar. A verdade é que ninguém sabe ao certo, exceto os deuses. Cadin não pode fazer muito com essa resposta, mas, no final, ele já ouviu o suficiente do mercador. Ele pega sua lança e se vira na outra direção, de frente para as pastagens vazias. Juntando seus pensamentos, o bárbaro entende que está passando por um salto no tempo de 300 anos para o futuro, logo após o término de sua primeira jogada. Irrita-o o fato de ter sido arrastado à força para esta dimensão de jogo e depois expulso para outro mundo para experimentar outro salto no tempo. Todo o seu conhecimento acumulado é inútil porque está desatualizado, e seus amigos que ele tanto se esforçou para reunir não são mais algo desta era. Olhando para os corpos que ele aniquilou com as próprias mãos, Cadin questiona por quanto tempo ele terá que continuar este massacre enlouquecedor, perguntando-se se ainda há alguma razão para continuar vivendo. Afinal, mesmo que ele termine o jogo uma segunda vez, não há garantia de que ele chegará ao final. E se o mesmo jogo acabar trollando ele para outro reinício, poderia facilmente haver um ciclo interminável de novos jogos por vir.
Onerado com pensamentos tão pesados, Kadin quebra sua lança, para a surpresa do mercador. Apontando a arma para o pescoço, ele se prepara para fazer a escolha mais fácil imaginável e tirar a própria vida. Mas o mercador corre rapidamente para impedi-lo, questionando sua ação repentina. O bárbaro genuinamente não quer sentir o mesmo pavor novamente e entende que terá outro final de merda, então é melhor acabar com sua vida agora. Ele aperta o cabo com mais força, esperando que, logo após sua morte, possa finalmente descansar em vez de olhar para outra tela estúpida de fim de jogo. A lança de Kadin toca seu pescoço. Ele partirá a qualquer segundo, mas uma última memória permanece em sua mente. Ele se lembra do sonho de Melissa de querer construir uma torre de magos uma vez, e esse pequeno detalhe muda tudo. Iluminado, Kadin pergunta se o mercador realmente conhece o nome Melissa de algum lugar. O velho mercador confirma que está ligado à primeira mestra de uma torre de magos ou algo assim. Imediatamente, Kadin exige saber a localização da torre e descobre que ela está situada na cidade de Vistana, ao longo da Cordilheira Oriental. Atualmente, eles estão na região central, então a jornada a partir deste ponto pode levar pelo menos 2 meses para chegar lá. Paralisado, Kadin sorri para seu destino irônico. É como se aquela pequena lembrança do desejo dela o estivesse mantendo vivo, porque agora ele tem uma razão para procurá-la em vez de tirar a própria vida. Reacendido com uma brasa de esperança, Kadin pede direções para a Torre dos Magos, a rota mais rápida possível. O mercador compartilha suas queixas porque tem sua própria família para quem voltar. Infelizmente, ele não pode passar muito tempo agindo como seu guia. Para oferecer a ele uma recompensa adequada, o bárbaro expressa que lhe dará a coisa mais valiosa do mundo. Não é a coleção de Bugattis de Andrew Tate, mas algo que todo ser humano valoriza, sua própria vida. Tendo deixado seu ponto claro, Kadin ordena que o mercador procure as chaves, se solte das algemas e pegue o essencial para a jornada imediata deles. Em seguida, o Gus da Chopei pega uma espada que usará como arma temporária. É uma porcaria de arma, mas ele está confiante em refiná-la quando usar sua habilidade. Embora ele também pudesse usar a lança do cavaleiro, armas abençoadas geralmente rejeitam qualquer outro guerreiro, exceto o cavaleiro sagrado para o qual foram feitas. Infelizmente, Kadin perdeu seu fiel machado antigo da primeira jogatina, então agora ele tem que começar tudo de novo. O mercador termina de arrumar as coisas parecendo a Dora, a aventureira, e encara seu mestre servindo uma bebida, só que é literalmente sangue da cabeça de um demônio. Recolhendo seu inventário, Kadin dá início à jornada deles para visitar a Torre dos Magos. Muitos dias depois que partiram, os corpos foram devorados por corvos até que o resto dos cavaleiros sagrados encontraram seu companheiro morto. Todos os outros soldados foram massacrados da mesma forma que seu camarada caído, enquanto Lady Ellie observa a situação e ordena que seu subordinado realize uma investigação adequada em busca de pistas. Eles precisam levar uma pista concreta de volta para o arcebispo em vez de retornarem de mãos vazias. Lady Ellie acha a condição de Linton patética, mas, ainda mais, ela está perplexa com um homem que tentou massacrar um cavaleiro sagrado como este, o mesmo cavaleiro sagrado que por acaso é parente do arcebispo. Embora ela não saiba a identidade do agressor, ela tem certeza de que o culpado terá uma morte horrível. De volta à nossa dupla, Kadin e o mercador estão descansando. O fogo se apagou, e o mercador parece ter sumido. Usando suas perninhas, ele corre o mais rápido que pode, fugindo para a floresta o máximo que suas perninhas aguentam. O cara acha que finalmente escapou. Ele nem se importa com seu estado de exaustão, contanto que fuja daquele monstro. No início, ele não se importava em ter um companheiro de viagem para escapar das garras do Império, exceto que o único problema surgiu quando ele descobriu o tipo de psicopata que nosso garoto era. Esse cara estava literalmente comendo cadáveres de demônios e massacrando dezenas de pessoas ao mesmo tempo, tornando um bárbaro aterrorizante em vez de um companheiro. Pelo que ele tinha visto nos últimos dias, o mercador rapidamente percebeu que esse cara não era absolutamente nada normal. Ele tentou fazer todo tipo de pergunta, mas esse cara nunca falou uma única vez. Tudo com que ele se importa é fazer suas próprias perguntas. O mercador tentou perguntar sobre suas intenções, mas é tudo inútil com este homem apenas zombando dele em vez de dizer uma palavra. Aos seus olhos, Kadin é mais um monstro do que um humano, e é como se o mercador estivesse pisando em ovos ao redor de um leão que poderia devorá-lo a qualquer momento. Infelizmente, ele está preso em uma situação de merda onde precisa aguentar tudo. Mas então as coisas se tornaram problemáticas porque o brutamontes carrancudo continuava indo rápido demais, enquanto o pequeno mercador não conseguia nem acompanhar sua velocidade. Embora este mercador devesse ser um mercador viajante que nunca se cansa, ele estava aqui sem fôlego apenas tentando acompanhar. Toda vez que ele olhava para frente, esse cara estava vários metros à frente novamente, como se teleportasse de um lugar para outro. Toda santa vez,
O irmão mais novo do Guts apenas o encara até que ele chegue ao local designado, como se estivesse ameaçando o mercador de que pode esmagar sua cabeça a qualquer momento. O pobre mercador começou a se perguntar se as pernas de Kadin eram feitas de algum tipo de aço, sem sentir nenhuma dor. O coitado estava no limite de suas forças tentando acompanhar o ritmo do bárbaro e, a essa altura, ele certamente iria morrer. Foi quando os pensamentos de fuga finalmente surgiram. De volta ao presente, o mercador salta o mais longe que humanamente consegue, ofegante. Ele já havia escapado da floresta escura, então agora rastreá-lo não seria uma tarefa fácil. Infelizmente, por causa de sua aposta, ele acabou deixando para trás sua bolsa cheia de objetos de valor, os mesmos objetos que poderiam facilmente montar uma barraca em qualquer cidade, o sonho de consumo de um mercador. Mas ele não podia simplesmente arriscar voltar para desafiar a fera poderosa, porque aqueles bens não valiam mais do que sua própria vida. Só desta vez, o mercador para recuperar o fôlego, questionando a distância que correu até agora, sem nem saber a direção para a qual está correndo. Ele está confiante de que o bárbaro levará um tempo para rastreá-lo e acredita que finalmente está livre. Um pequeno problema, o cara leva um choque de realidade quando a voz de Kadin o surpreende por trás. No segundo em que olha para trás, ele observa o bárbaro se aproximando, repetindo a mesma pergunta várias vezes, perguntando por que ele fugiu. Kadin está puto e se pergunta se o mercador não está interessado em sua própria vida por algum motivo, o que é uma forma engraçada de dizer, vou acabar com a sua raça se continuar com isso. O mercador desaba, admitindo que merece a morte por trair traiçoeiramente as expectativas de seu mestre. Ele se desculpa mais uma vez, implorando por outra chance, mas não é isso que Kadin está procurando. Em vez disso, ele exige um motivo, porque essa é a única maneira de garantir que esse cara não fuja novamente. Então ele lhe dá a oportunidade de se explicar, fazendo com que o mercador simplesmente revele que o ritmo de Kadin é desumano para acompanhar. Ele com certeza vai morrer se tentar acompanhar a velocidade do bárbaro de qualquer maneira, e mesmo agora sente que vai morrer por causa de suas ações. Kadin para olhá-lo antes de insistir que eles voltem, para o choque do mercador. Além disso, ele até concorda em andar mais devagar a partir de agora, exibindo suas costas de demônio a lá e o giro ama enquanto volta. O mercador fica perplexo demais para falar, e a cena volta para o local da fogueira. Kadin observa o cara se contorcer durante o sono depois de ter um pesadelo. Agora que ele está acordado, nosso garoto lembra que seu ritmo atual é graças à experiência que teve na primeira jogatina. Ele precisava agir rápido no reino dos demônios. A comida estava acabando, as ameaças estavam por toda parte e ninguém podia descansar tranquilo. A proeza demoníaca de Kadin avançou sua evolução enlouquecedora quanto mais ele consumia sangue de demônio. Seus companheiros insistiam que mantivessem um ritmo rápido. No entanto, o reino dos demônios não é o mesmo que o ambiente pacífico atual. Há muitos recursos, e embora haja risco de loucura, ele atualmente se sente à vontade. Outra razão para diminuir o ritmo é graças à ajuda do guia de viagem que o está ajudando a se manter a par do estado do mundo. Na manhã seguinte, o mercador recomendou que eles fizessem um desvio e avançassem por uma área menos vigiada. Para sua surpresa, Kadin concordou com a sugestão, deixando-o feliz. É verdade que nosso garoto havia memorizado o mapa do continente em sua mente, mas o mapa está desatualizado agora. E é apenas graças a um guia adequado que ele alcançará seu destino. O mercador compartilha como os cavaleiros sagrados se concentram em capturar hereges no momento em que os veem. O mesmo vale para os demônios. Kadin é um bárbaro, então ele precisava ser extremamente cuidadoso até chegarem à aliança das cidades livres. A propósito, os cavaleiros sagrados são a principal razão pela qual os demônios raramente são vistos no continente, porque esses guerreiros aniquilam os demônios no momento em que são avistados. Infelizmente, o sangue que ele está carregando atualmente também irá expirar em breve, e ele precisa armazenar sangue fresco para sua próxima batalha. À noite, os dois navegam pela floresta até encontrarem uma aldeia. O mercador chama-o de assentamento pioneiro por sua observação, acreditando que é melhor ficar aqui durante a noite. Mas Kadin aponta uma observação interessante. Nenhuma luz sequer está acesa. Deveria ser hora do jantar, então uma aldeia tão grande deveria ter algum nível de agitação. Os portões também estão abertos e sem proteção, fazendo o mercador se perguntar se é um assentamento abandonado. Nosso garoto acha que eles deveriam investigar pessoalmente, mas o mercador argumenta que essa é uma ideia imprudente, pois monstros poderiam ter aparecido e assustado a todos. Mas este mercador se esqueceu de que este homem é o mais violento, o mais diabólico, o mais perigoso, um matador de feras, um conquistador de conquistadores, o melhor de todos em modo Deus. Roman Higgins, espere. Merda. Cara errado. De qualquer forma, Kadin aperta sua espada, desembainhando-a com um sorriso alegre, acolhendo quaisquer demônios com felicidade. Lá dentro,
O mercador está sem noção e pergunta o que aconteceu com o lugar, já que mal se parece com uma aldeia abandonada. Kadim calmamente vai à frente, sentindo uma presença antes de finalmente parar, para grande surpresa do mercador. Ambos observam uma porta aberta, a única do grupo. Uma criatura sai de dentro e corre em direção a eles. É um goblin feio com uma lâmina. Mas antes que a criatura pudesse atacar, Kadim avança rapidamente e corta seu corpo ao meio. O cadáver tomba ao lado dos pés do mercador, mas a luta não acabou, pois mais goblins anões, gordos e feios com penteados horríveis começam a aparecer. A parte interessante sobre os goblins no jogo é que eles na verdade evitam o confronto em vez de serem raivosos. O fato de tais criaturas de repente ficarem tão zangadas significa que alguma outra presença as está controlando. Isso é bom para Kadim, que acredita que eles vieram ao lugar certo. Um goblin com o penteado de Irashi Mishima de Tekken tenta atacar, apenas para ser cortado ao meio com um único golpe. O resto dos seus amigos observa com medo e choque, vendo como este humano os está a despedaçar facilmente. Usando sua espada, Kadim avança com outro golpe, arrancando a cabeça do terceiro goblin com um corte. O último monstro tenta um ataque furtivo atirando sua arma, mas isso também é bloqueado. O bárbaro inclina sua espada e, em vez de um corte para fatiar, desta vez ele avança para empalar a criatura. A dor é tão agonizante que o goblin grita pateticamente enquanto seu corpo é rasgado, derramando suas entranhas. Os 4 goblins foram massacrados com sucesso, enquanto o mercador mal se aguenta e pergunta se já acabou. Nosso rapaz acha que há mais por vir, enquanto ambos ouvem um rugido alto. Um goblin gordo estava escondido e acabou de sair com uma refém, uma menina. O monstro verde grita para ameaçá-los, mas não há com que se preocupar, pois nosso rapaz sabe como usar sua espada como uma bala de um atirador de elite. A arma acerta um tiro certeiro na cabeça, destruindo quaisquer células cerebrais que esta coisa tinha em seu crânio vazio. O goblin tomba, libertando a menina no processo. O mercador acha que Kadim fez um movimento imprudente e poderia ter arriscado ferir a menina, mas nosso rapaz está tão confiante que nem sequer considerou essa possibilidade. Ele remove as amarras da menina e imediatamente começa a interrogá-la em um tom rude. Obviamente, esta abordagem não funciona com crianças, então o mercador intervém com sua experiência épica de pai, fazendo a menina se sentir realmente segura e fora de perigo. Ele lhe dá uma boa raiz de alcaçuz para mastigar, fazendo-a sentir-se melhor muito rapidamente. Então o mercador garante a ela que todos os monstros já foram eliminados. Isso mostra que ele é realmente bom com crianças, mas na verdade é porque o próprio filho do mercador tem a mesma idade desta menina. A pobre menina pergunta por sua mãe, e o mercador intervém novamente, garantindo à criança que eles a procurarão. Acontece que a menina foi abandonada por seus próprios pais, o que é um detalhe chocante aos olhos de Kadim. O tempo todo, quem a amarrou não foram os goblins, mas sim seus próprios pais. Isso complica as coisas até que uma voz chama por Leni do nada. O resto dos aldeões retornou, embora alguns deles estejam com medo de que os goblins ainda estejam por perto. A mãe abraça imediatamente a filha, chorando e agradecendo a Deus por nada de mal ter acontecido com ela. Quanto aos aldeões, eles se aproximaram dos corpos massacrados dos goblins, perguntando-se o que diabos poderia tê-los submetido a tal carnificina. Desamparados, eles se voltam para os viajantes e perguntam se são os responsáveis. Nosso rapaz é tão durão que lhes diz que sua espada é a responsável por acabar com os goblins. Ele está de muito mau humor, tendo previsto porque esses aldeões ofereceram Leni e as outras crianças como sacrifício aos demônios, mas ainda lhes oferece uma chance de falar. Obviamente, a previsão de Kadim está correta, pois os aldeões parecem devastados por suas próprias ações. É revelado que a floresta antes estava cheia de goblins, fazendo com que os aldeões queimassem o lugar e se estabelecessem neste local. Quando os goblins viram as chamas furiosas, eles fugiram sem qualquer hostilidade. Mas um dia, algo interessante aconteceu. Recentemente, goblins que residiam pacificamente na floresta tornaram-se hostis e começaram a atacá-los. Os goblins estavam em um acesso de raiva e atacaram em grupos, resultando em muitas mortes, a ponto de os aldeões ficarem encurralados. Reunindo homens competentes, eles enviaram um grupo para exterminar a horda, mas então eles a viram, a horrível criatura escarlate que os liderava. Era um demônio poderoso demais para eles enfrentarem e, eventualmente, tiveram que se render ao demônio. Em vez de matar os aldeões, ele lhes deu um ultimato. O demônio pretendia visitar a aldeia na semana seguinte, desejando a criança mais inútil de cada família como um sacrifício ritualístico. Um ultimato desesperador a ponto de o mercador zombar dos aldeões por entregarem seus filhos apenas para garantir a própria sobrevivência. Agindo na defensiva, os aldeões argumentam que esta era a única maneira de sobreviverem. O mercador lembra a eles que poderiam ter deixado as terras facilmente, mas esses palhaços temiam mais morrer de fome do que entregar seus próprios filhos para o abate.
A discussão é interrompida com a intervenção de Kadin, que só se importa com um detalhe. Quantos chifres o demônio tinha? Perplexo, o aldeão revela que o demônio não tinha nenhum. Isso é uma boa notícia, provavelmente implicando que o demônio não é muito forte. Kadin se levanta e pede que o levem até o covil do demônio, pois pretende caçar a criatura por conta própria. Os aldeões o levam até o covil do demônio, expressando suas dúvidas e explicando que não tem mais nada como pagamento pelo serviço deste homem. Kadin lhes assegura que não está fazendo isso como um trabalho, mas por puro prazer, ganhando a gratidão dos aldeões por suas ações. Em vez disso, ele pega o machado deles para ajudá-lo na luta que virá. Finalmente, eles chegam perto da caverna onde o demônio está descansando. O local é uma zona perigosa, então os aldeões não querem participar do massacre, insistindo para que voltem para a aldeia. No entanto, o mercador os confronta pela sua farsa por trazerem todas essas pessoas para atuarem como guias, quando poderiam ter deixado alguns para trás. Kadin sabe que esses palhaços não passam de um bando de covardes e quer que eles se vão do mesmo jeito. Ele só quer que o mercador viajante o guie para que ele possa pelo menos ver o demônio dentro da caverna. É uma tarefa simples que o homem não esperava de forma alguma. De qualquer forma, ambos entram na caverna, mas incomoda o mercador o motivo de seu mestre ter se recusado a repreender os aldeões. São as mesmas pessoas vis que ofereceram sua própria carne e sangue ao demônio, e ainda agiram como covardes. Isso faz Kadin questionar se o mercador já encontrou um demônio vivo, algo que o mercador nega imediatamente, pois só viu cadáveres no mercado negro, mas nunca um demônio de verdade. O bárbaro revela que qualquer humano que encontre um demônio, mesmo que uma vez na vida, nunca mais será o mesmo, a definição de sofrer um trauma permanente. Qualquer desejo de viver é estilhaçado, e é substituído pelo medo de sobreviver. É assim que esses demônios são realmente aterrorizantes. As únicas pessoas capazes de ter uma grande determinação contra os demônios são guerreiros fortes, mas não se pode esperar o mesmo de uma pessoa comum. Mesmo assim, o mercador acha hediondo que os aldeões tenham oferecido seus filhos. Justificando essa ação maligna, Kadin acredita que os humanos fariam qualquer coisa para sobreviver, até mesmo cruzar seus próprios limites. Não é certo ele desprezá-los por uma situação contra a qual eles estavam tão desamparados. O mercador ainda acredita que é demais sacrificar crianças deste ponto de vista, porque as crianças envolvidas sofrem abandono e desespero total. Ele não acha que a vida tem algum valor se for vivida abandonando a própria humanidade. Essas palavras atingem o coração do nosso protagonista profundamente, enquanto ele para contemplá-las. Por trás de Kadin há uma pessoa comum do mundo real, um homem que viu sua moral mudar completamente após ser manchado pelo derramamento de sangue no campo de batalha. Neste ponto, até um simples mercador viajante tem mais moral do que ele, o que faz Kadin se perguntar se ele pode sequer aspirar a viver uma vida adequada novamente. Tenho que fazer uma pausa e salientar como é incrível a profundidade da progressão do personagem do nosso protagonista. Finalmente, não é mais um protagonista genérico e revoltado. O mercador começa a se perguntar se disse algo errado e rapidamente muda de assunto, perguntando sobre o estado das crianças sequestradas. O estado das crianças depende do estado do demônio, porque se for uma criatura perversa, já as terá massacrado. O mercador não entende o peso de suas palavras enquanto Kadin levanta seu machado. Da perspectiva do mercador, o cara acha que está frito, pois o outro está prestes a fatiá-lo. Ele se prepara para o impacto, mas na realidade, Kadin atirou o machado para longe no vazio. Sua arma atingiu algo quando um goblin surge das sombras com a cabeça esmagada pela arma. O cara acertou um tiro na cabeça mesmo no escuro. Mas enquanto Kadin derrotou apenas um, o resto dos goblins se lançou sobre eles em grande número. O homem nem esperava que uma horda tão grande chegasse, enquanto o bárbaro ordena que ele continue a apontar a tocha na direção deles. A carnificina começa no segundo em que nosso rapaz parte para o ataque, enfiando sua espada na boca de um goblin antes de agarrar outro e atirá-lo. Além disso, Kadin percebe que sua espada está batendo em uma ponta próxima chamada estalagmite. Essas coisas dificultarão o uso de uma arma como esta. Os goblins observam seu oponente calmamente enrolar a espada com uma tira. Usando essa tira, ele segura a lâmina de um ângulo diferente, aguardando a horda de goblins que avança em sua direção. Kadin usa o punho da arma, esmagando no crânio de um dos goblins, e honestamente, é muito legal vê-lo usar uma espada como uma marreta. O cara continua a esmagar os goblins com sua nova pegada estilosa, abrindo caminho através de vários deles. Kadin percebe que também precisa usar o machado para uma eliminação mais rápida, então ele vai pegá-lo da primeira vítima. Depois de pegá-lo, ele basicamente agora tem um machado em cada mão, uma força a ser reconhecida enquanto despedaça vários goblins de uma só vez. Cada golpe resulta em morte, enquanto o mercador observa o grupo inteiro ser obliterado, tudo pelas mãos de um só homem. O resto dos goblins está morrendo de medo e foge, mas nosso rapaz ainda não terminou.
Ele sabe que esta é a melhor maneira de rastrear o demônio, pois esses goblins só têm mais um lugar para ir. A dupla continua a andar na mesma direção enquanto o caminho se abre para um espaço mais amplo e aberto. O mercador se pergunta se o caminho foi intencionalmente escavado para servir de base para os goblins. Sentindo o cheiro de um demônio, Cadin avisa seu companheiro para ficar atento, pois estão se aproximando do alvo, lembrando-o de não fugir. É verdade que os goblins só virão atrás do mercador enquanto nosso garoto estiver ocupado eliminando o demônio principal. Ele instrui rigorosamente o mercador a usar sua tocha para afastá-los até que ele possa ajudá-lo. Mas enquanto este cara estava distraído, o demônio lançou um ataque poderoso, algo que Cadin bloqueou no último momento. O confronto entre o demônio e nosso garoto está em andamento. E, a propósito, essa aberração vermelha é capaz de falar a língua humana, expressando sua alegria ao encontrar um novo humano que não é da mesma aldeia. A besta está empolgada por encontrar uma nova presa, e a pior parte é que os aldeões enganaram Cadin mais do que suporte técnico indiano, porque este demônio de fato tem um chifre, mesmo que seja pequeno, fazendo-o praguejar de frustração. O problema com seus chifres em crescimento é que o demônio está passando por um aumento de força em direção a um nível intermediário. O demônio fica em êxtase ao ver sua expressão ansiosa e literalmente o ataca em alta velocidade, desaparecendo no local. Cadin tem que se defender a queima-roupa novamente, usando ambas as armas para bloquear o golpe. O demônio vermelho expressa seu fascínio pelos humanos por serem tão pateticamente fracos. A propósito, a única razão pela qual nosso garoto conseguiu bloquear aquele ataque foi por puro instinto. E, assim como ele presumiu, sua força é muito superior à de um demônio menor. O confronto continua enquanto este demônio de paralisia do sono zomba do humano por massacrar muitos de seus preciosos goblins, o que o faz querer odiar os humanos de verdade, pela primeira vez. Enquanto essa coisa está tagarelando, nosso garoto está traçando uma estratégia em sua cabeça. Um demônio menor comum requer quase uma dúzia de homens para ser derrotado, mas quando se trata de um intermediário, nem mesmo uma unidade de soldados de elite pode ser suficiente. Oferecendo-lhe uma simples chance de viver, o demônio sugere que Cadin pare de usar seu outro braço. A besta maníaca quer que ele corte seu próprio braço com seu machado e comece a devorar sua carne e até os ossos. Se ele conseguir fazer isso sem deixar um único pedaço de carne, Cadin será poupado. Mas esta é uma exigência tão nauseante e ridícula. Até Cadin sabe que não está em condições de lutar contra um demônio deste nível em seu estado atual, embora queira tirar vantagem de seus pequenos chifres. O demônio o repreende por se recusar a cortar o braço, por se recusar a obedecer às suas ordens. Irritado, Cadin agarra sua espada, chamando o demônio de um merdinha tagarela. Ele pega a bolsa de sangue de demônio que guardou e a corta, chamando instantaneamente a atenção do demônio. A besta não consegue acreditar que um mero humano está literalmente bebendo sangue demoníaco diante de seus olhos. Depois de engolir uma boa quantidade, Cadin joga o recipiente fora. Seu corpo experimenta uma onda de energia sombria, e seu comportamento calmo se transforma em um rugido de guerra. É um estado tão assustador que até o demônio tem medo dele. O corpo de Cadin passa por uma evolução súbita, mas temporária. E como não é sangue fresco que ele usou, ele precisará terminar a luta muito rápido. O demônio sente arrepios na espinha, sua expressão gritando seu próprio terror. A criatura tenta reunir a determinação para matar o humano e avança sobre ele com a mesma velocidade. A questão com os demônios é que eles têm uma intuição incrível e fugiriam imediatamente se sentissem perigo. Parece que este demônio ainda está confiante em seus chifres em crescimento, então continua lutando. De qualquer forma, os movimentos são claros enquanto Cadin antecipa o golpe da garra e reage instintivamente, rebatendo o ataque da criatura com um golpe pesado de seu machado, deixando o monstro atordoado com o impacto. O ruim é que seu machado é um pouco simples demais e lascou com apenas um golpe. Ambas as suas armas são terríveis, então ele precisa encerrar essa luta muito rápido, ou então suas armas se despedaçarão e quebrarão, deixando-o com a opção de usar as mãos. O demônio ruge para o humano. Cadin avança com a espada na mão, furioso na ofensiva. Sua espada desce a toda velocidade. O demônio mal tem chance de bloqueá-la com suas duas garras. A pura pressão do impacto sobrecarrega desde o chão em que está. Este é o tipo de força monstruosa que Cadin pode manifestar com apenas uma versão de merda de sangue de demônio. Com a outra mão, Cadin prepara seu machado para acabar com a criatura. No entanto, o demônio reage rápido e escapa da situação fugindo apressadamente. Mesmo depois de escapar, ele não pode deixar de notar a enorme quantidade de força produzida pelas mãos de um único humano. Revidando cegamente, ele usa suas garras afiadas novamente, mas nosso garoto está com uma energia de instinto superior e se esquiva friamente antes de dar uma ombrada no demônio com seu físico épico. A ombrada, hilariamente, causa mais dano do que o machado, deixando a criatura cambaleando no lugar.
Isso permite que Kadin aproveite a oportunidade e balance sua lâmina em uma tentativa feroz de cortar seu pescoço. Mais uma vez, o demônio sobrevive por pura sorte. Ele consegue se esquivar de cada golpe enquanto Kadin ataca incessantemente para acertá-lo ao menos uma vez. Essa oportunidade chega porque, em um momento súbito, o demônio escorrega. Infelizmente, Kadin corta uma estalagmite, obstruindo seu alvo original. O demônio vive novamente, temendo o humano mais do que nunca. Um monstro como ele está começando a se perguntar que tipo de criatura está enfrentando. Nada em Kadin indica que ele é humano. É como se ele mesmo fosse um demônio ainda mais poderoso. Nosso garoto não diz uma única palavra nem se entrega a pensamentos, apenas encara a criatura com ferocidade. Sentindo o impulso de fugir, o demônio, de forma engraçada, salta alto, agarrando-se a uma estalactite no teto. Ele sabe que não pode dominar este homem, pois Kadin o supera em cada troca de golpes, então é inútil tentar enfrentá-lo diretamente. Esta é a sua melhor chance. E aqui ele percebe que há outro humano sendo assediado por 2 goblins. É o mercador viajante que está usando a chama para afastar os goblins. O demônio é bem esperto, identificando rapidamente o fogo como uma grande fonte de força para os humanos neste encontro. Então, agora sua estratégia é eliminá-lo o mais rápido possível. Nosso garoto observa o demônio se mover na direção onde o guia está enfrentando os goblins. Ele pega seu machado, percebendo exatamente o que o demônio está tentando fazer a seguir. Kadin não vai deixar sua presa virar o jogo contra ele dessa forma. Nosso garoto entende que se ele tentar arremessar o machado desta distância, o demônio tem reflexos rápidos o suficiente para desviar. Isso o deixa com uma última opção, enquanto ele agarra o machado de batalha e mira para destruir o próprio chão sob o demônio. Kadin arremessa o machado como um míssil, disparando a toda velocidade a ponto de nem mesmo o demônio conseguir ignorá-lo. O machado giratório voa em sua direção antes de aniquilar o teto da caverna. Os goblins são atraídos e distraídos pelo som, enquanto o próprio demônio despenca, descendo impotente para sua perdição. O teto desaba sobre ele. Quando a poeira baixa, o demônio fica cego pela enorme quantidade de poeira dos escombros. Esta é a melhor chance de eliminá-lo de vez. Então nosso garoto salta com uma espada, finalmente conectando uma estocada certeira bem na cabeça da criatura. Aquele corte causa uma dor do caralho no demônio, que grita em agonia. Finalmente, este é o tipo de expressão que Kadin estava louco para arrancar dele. O mesmo demônio condescendente está agora à sua mercê, ainda tentando seu melhor para matar o humano. Nosso garoto está realmente impressionado que o demônio sobreviveu a um tiro na cabeça como aquele, então ele força sua espada e a enfia até o fim. Que montanha-russa de dor! Finalmente, Kadin retira sua espada com um corte vertical, decepando o topo de sua cabeça e deixando-o para morrer. A cabeça da criatura jorra sangue em seus momentos finais, e ela finalmente cai no chão, morta pelo impacto. Convenientemente, o estado de fúria do bárbaro também desaparece, deixando-o com cicatrizes da experiência. O bom é que a luta terminou bem a tempo, senão as coisas teriam ficado muito feias. Nesse momento, ele vê os goblins voltando aos seus estados dóceis, não exibindo sinais de raiva ou violência. Porque o demônio está morto, sua influência sobre eles desapareceu. Mas mesmo assim, Kadin os elimina, pois essas criaturas já passaram do ponto de se tornarem monstros, e ele está destinado a matar qualquer um em seu caminho. Com o primeiro eliminado, o segundo corre para salvar sua vida, apenas para ser apunhalado na cabeça por trás. Os 2 goblins foram exterminados, mas estranhamente, um ainda está vivo com uma tocha na mão. O objetivo de Kadin é eliminar o alvo final, então ele aponta sua espada e a balança com a intenção de matar. O que ele não sabia era que na verdade foi o mercador viajante quem gritou tão alto que trouxe Kadin de volta aos seus sentidos. O estado de fúria cegou sua visão, mas, por sorte, ele parou sua espada um pouco antes de qualquer dano poder ser causado. O mercador viajante observa seu mestre encará-lo, perguntando se ele está se sentindo bem. Kadin volta a si, pedindo desculpas por sua imprudência e dando a desculpa de não conseguir enxergar no escuro. Ele também supõe que as crianças devem ter sobrevivido, então tudo o que precisam fazer é exterminar os goblins restantes e levar as crianças de volta para a aldeia. O mercador viajante obedece ao seu comando. Enquanto a dupla se aprofunda, Kadin arrasta o cadáver do demônio com eles. A cena corta para a manhã seguinte. Os aldeões estão trazendo de volta todas as suas crianças. Cada uma delas parece traumatizada, sem vida. Eles agradecem ao mercenário por salvá-las, sem conseguir acreditar que este homem está carregando casualmente um demônio de verdade no ombro. Uma mulher se aproxima para oferecer ao jovem frango e cevada, convidando Kadin para descansar e fazer uma refeição. No entanto, ele simplesmente recusa, afirmando que é melhor compartilhar a refeição com as crianças traumatizadas que não tiveram a chance de dormir ou comer. Na verdade, Kadin oferece ao guia para comer com os aldeões também e pessoalmente se afasta para descansar um pouco sozinho.
O pobre guia observa o estado das crianças miseráveis, cujos olhos foram esvaziados de vida. Isso lembra o mercador da noite passada, de como eles descobriram essas crianças. Elas estavam se debatendo em loucura e horror, cantando poemas de tragédia após sofrerem lavagem cerebral pelo demônio. Kadin contou que os demônios gostam de fazer lavagem cerebral em crianças com diferentes mantras para destruir completamente sua psique. Eles as chamavam de as crianças mais inúteis do mundo, abandonadas por seus próprios pais. É um mecanismo de tortura tão horrível que nem mesmo o melhor sacerdote conseguiria suportá-lo por muito tempo. Mas, neste caso, o bárbaro argumenta que não é nem mesmo lavagem cerebral. É apenas a simples realidade de que essas crianças foram verdadeiramente abandonadas. O medo é repetidamente martelado em suas cabeças para que nunca esqueçam a experiência arrepiante. E isso, por sua vez, destrói o futuro das crianças, pois sua infância lhes é roubada para sempre. O mercador não conseguia entender por que um demônio iria tão longe, mas, aos olhos de Kadin, era simplesmente da natureza de um monstro maligno desfrutar do sofrimento humano. A propósito, esta também é a razão pela qual nosso rapaz preferiria que estas crianças fossem sacrificadas a serem atormentadas desta forma. De qualquer forma, o mercador esperava o melhor, pensando que um dia as vítimas poderiam ver a luz novamente. Kadin entende que não é impossível que isso aconteça, mas ele também sabe que essas crianças voltarão para os mesmos pais que as abandonaram em primeiro lugar, então não há realmente por que pensar que elas irão se recuperar. Esta é a triste realidade enquanto o mercador se desvia do olhar das crianças miseráveis e segue seu mestre. Logo após o descanso de Kadin, ele parte em uma jornada imediata para ir embora novamente. Seu guia prefere que eles fiquem por mais um dia para que os ferimentos de seu mestre possam sarar, mas nosso rapaz acha que é uma péssima estratégia, já que as pessoas virão procurá-lo. Matar um cavaleiro sagrado não é exatamente algo que a facção Elga deixará passar, algo que o mercador havia esquecido completamente. Eles estavam em fuga e não tinham tempo a perder. Na verdade, é totalmente possível que o resto dos cavaleiros estivesse em perseguição acirrada ao rastro de Kadin, então cada segundo importava. De fato, a senhora Ellie observa o horizonte, fixando o olhar em sua perseguição. Kadin corta o pescoço do demônio, coletando sangue de demônio suficiente para sua próxima aventura. Sua garrafa está quase pela metade, o suficiente por enquanto. O cadáver do demônio não tem mais utilidade para ele, mas os aldeões certamente estão interessados. Kadin os aconselha estritamente a queimá-lo, o que é um choque para estes homens. Ele nem se importa em vender o demônio que massacrou porque, a princípio, pensaram que ele era um mercenário que caçava por dinheiro. O acordo parece perfeito para o aldeão que pretende vender o cadáver a um cavaleiro sagrado, fazendo um nome para si mesmo. Kadin de alguma forma lê os pensamentos deste cara e o lembra que o cadáver deixará um cheiro nojento se não for queimado a tempo, o que atrairá outras criaturas e as influenciará a se tornarem monstros. Ele assusta este cara com a ideia de outra horda de goblins atacando-os. No final, o homem é forçado a queimar o cadáver, abandonando qualquer pensamento de vendê-lo. De repente, uma mulher se aproxima, tendo preparado algumas botas e objetos de valor para o mercenário. Este é um presente dos aldeões, finalmente algo que ele pode realmente usar. Nosso rapaz veste seu novo visual, achando o cinto um acréscimo perfeito para segurar suas duas armas. No entanto, sua cicatriz no peito começa a incomodar do nada, a mesma ferida que ele sofreu do cavaleiro sagrado em sua primeira batalha. O bom de seu corpo invencível é que ele pode se recuperar facilmente de feridas demoníacas, mas de alguma forma a lesão da arma do cavaleiro sagrado ainda não desapareceu. É por isso que armas abençoadas estão em um nível totalmente diferente. Falando naquela lança, a senhora Elia recebe notícias de seu subordinado. Infelizmente, eles não encontraram nenhuma pista. Elia diz a ele para tentar deduzir a intenção do responsável, alguém que aniquilou os prisioneiros sem deixar rastros de equipamento roubado. Depois, há um interessante cadáver demoníaco sendo mutilado em vez de apenas morto. Nada faz sentido. Eden, seu subordinado, pergunta se sua líder tem alguma pista sobre a identidade deles, mas ela grita com ele furiosamente por ser tão inútil que não consegue se virar com as pistas que ela deu. Ela aproveita este momento para zombar dele por estar empacado no posto de paladino. No final, Eden está apenas preso com uma chefe de merda que nem sabe o que está fazendo. Ele só tem que seguir ordens por causa do status dela. A arquipaladina Eremuvial é uma força a ser reconhecida. Ela não é uma cavaleira comum, mas alguém que subiu nas fileiras massacrando 20 demônios. Ela também é a arquipaladina mais jovem que o Império já viu, embora tenha a personalidade de uma Karen. É por isso que Eden não pode desafiá-la de forma alguma, embora ele nutra ódio pela arquipaladina. Elia zomba, desistindo finalmente, instruindo Eden a trazer a relíquia sagrada que eles adquiriram do arcebispo.
Eden fica chocado que ela está falando dos espelhos gêmeos e exorta a reconsiderar sua escolha, já que uma década se passou desde que o segundo espelho quebrou. Os espelhos gêmeos de Damien. É uma relíquia antiga de dois espelhos, um que pode contar a história do passado e do futuro. O espelho que mostra o futuro foi destruído após tentar refletir um ser supremamente poderoso, então apenas o que mostra o passado permanece. Novamente, Elia grita com este homem por sequer sugerir que eles estavam usando o espelho indevidamente, já que o objetivo dele é ser usado para tais situações em primeiro lugar. Afinal, a única outra opção é relatar ao arcebispo Ercenco que seu sobrinho morreu, e eles não conseguiram nem descobrir o porquê. Elia ordena que ele apenas use o espelho estúpido, porque a menos que ele acabe refletindo um demônio poderoso, ele não vai quebrar. Ela pega o espelho das mãos dele e o coloca no chão. Sua luz brilha intensamente, projetando uma recorrência holográfica do que aconteceu. Um bárbaro massacrou um demônio com as próprias mãos, bebeu seu sangue, obliterou os sobreviventes e matou o cavaleiro sagrado. Uma imagem tão aterrorizante diante deles é algo que deixa ambos os cavaleiros perplexos. O espelho do passado também se despedaça, mostrando que esta ameaça é comparável a um grande demônio. Eden percebe isso, aterrorizado com o que acabou de acontecer, e insta a senhora Elia a retornar à base imediatamente para que possam relatar o incidente. No entanto, a senhora Elia não tem planos de chamar reforços, pois seu alvo já foi identificado. Ela quer continuar a busca para aprofundar a investigação. Elia desembainha sua espada. Seu coração está cheio de alegria ao pensar em matar o bárbaro impiedoso com suas próprias mãos. Naquela noite, o mercador reflete sobre a decisão de sua vida, como ele acabou onde está agora. A condição das crianças realmente abalou seu coração, fazendo contemplar o que seria delas. Afastando seus pensamentos, ele firma sua resolução, acreditando que precisa encarar a vida com otimismo se quiser voltar para sua família inteira. E, sim, o One Piece é real. Neste momento, o bárbaro com quem ele está preso está dormindo. Ele volta e pergunta se o homem já está dormindo. De repente, ele percebe Kadin suando muito, seus músculos tremendo durante o sono. Algo está errado. O mesmo homem que é capaz de despedaçar demônios está sentindo dor. A ferida em seu peito também está se manifestando, infligindo-lhe grande agonia. É só agora que Guts Parte 2 percebeu que a lança abençoada estava imbuída com um efeito fatal para demônios. Normalmente, isso não afetaria um humano, mas como ele bebeu especificamente sangue demoníaco como um berserker por suas habilidades, ele agora é afetado como consequência. O mercador acha que é por falta de descanso, sem saber que a causa é outra coisa, pois Kadin explica que não será resolvido assim. Em vez disso, ele pergunta vagamente como estava a lua ontem. O mercador força a memória e lembra que ela estava se inclinando para a forma de crescente. Isso traz ao nosso rapaz um certo nível de alívio, e parece que ele está cronometrando algo para se curar. Ambos são subitamente atraídos por um som peculiar. Eles se viram para olhar a floresta escura, que agora brilha em amarelo com dezenas de olhos. Desta vez, são os lobos lâmina, e eles não são uma ameaça fácil, especialmente não na condição em que nosso rapaz se encontra. Ainda assim, este homem não dá a mínima para sua dor e protege o mercador. Kadin se ressente deste mundo por sempre jogar merda nele sem lhe dar uma folga e se prepara para cortar esses filhotes. Kadin ofega enquanto os lobos lâmina avançam para derrubá-lo. Seu machado desce, aterrissando bem ao lado do pescoço da criatura. O primeiro lobo é desmontado em um instante. E embora isso possa parecer um bom começo, na verdade não é. Kadin mirou na cabeça da fera, e errou o tiro por causa da visão embaçada. Ele está em grande desvantagem, e esses lobos também não recuam. Eles avançam em sua direção enquanto ele se agarra à sua espada para o combate corpo a corpo. Depois de abater um, ele é sobrecarregado pelos outros. Kadin derruba outro, mas um lobo ainda acaba mordendo seu braço, infligindo algum nível de dor. Mais dois vêm de cada lado, forçando Kadin a reagir com o outro braço, acertando um dos lobos com as costas da mão. Novamente, ele fica com muitas aberturas, e os lobos estão roendo suas pernas. As coisas estão parecendo muito ruins, embora ele mate instantaneamente o lobo que o morde. Kadin ofega, os lobos laminados ainda não terminaram, recusando-se a recuar enquanto rosnam para ele. A estratégia deles é caçar em matilhas. E logo depois de testemunhar um deles ser derrubado, os lobos mudam de estratégia para atacá-lo de uma maneira diferente. Outro problema é que, bem, há uma porrada deles. Ele poderia facilmente acabar com eles em perfeitas condições, mas não assim. Se isso não bastasse, seu companheiro de viagem peso morto também está sendo assediado pelos lobos, agitando sua tocha impotentemente para assustá-los. Encurralado, Kadin abre a tampa, sabendo que seu sangue demoníaco é a única maneira de sobreviver a isso, mesmo que signifique envenená-lo ainda mais. Os lobos laminados são atraídos pelo cheiro vulgar do sangue enquanto observam um humano engoli-lo todo de uma vez.
A garrafa acabou, e este homem é mais uma vez a mesma máquina de matar que foi responsável pela morte do demônio chifrudo. Sua aura agora é ameaçadora o suficiente para assustar os lobos, mas isso não importará, pois Kadin pega sua espada e mira nos 3 lobos que atualmente cercam o mercador. Ele os massacrou com velocidade divina, deixando o mercador boquiaberto. Em seguida, ele pega seu machado, ajudando ainda mais em seu massacre ao derrubar um grupo inteiro de uma vez. A propósito, seu modo berserker muda com base no sangue do demônio que ele consome. E como ele bebeu o sangue do demônio Goblin para esta evolução, ele agora pode imitar o mesmo tipo de proeza de ataque veloz que o demônio tinha. Kadin destrói os lobos, lembrando-se de sua luta irritantemente difícil com a agilidade do demônio chifrudo. Mas o mesmo efeito o está ajudando nesta batalha, assustando os lobos e forçando-os a fugir. O mercador acha que é por isso, mas nosso garoto sabe que não é essa a razão. Um lobo laminado mais poderoso se apresenta, desafiando o humano diabólico. Este lobo é o macho alfa que Andrew Tate aspira a ser. Quero dizer, olhe para aquele pelo majestoso. Não é surpresa que uma pessoa careca queira isso. Kadin apelida este como líder da matilha. O ruim é que seu estado fortalecido está prestes a acabar, então ele nem consegue lutar com a criatura direito. O líder da matilha ataca Kadin com uma força insana. Seu peso por si só é suficiente para esmagá-lo. Enquanto se esquiva, nosso garoto sente uma dor aguda no peito. Sua arma cai enquanto ele se agarra ao seu corpo, sentindo o efeito colateral de seu modo berserker. O mercador quer ajudar, mas realmente não pode, implorando para que seu mestre recupere os sentidos, ou então ambos estarão fritos. Kadin mal consegue se segurar enquanto o lobo branco gigantesco o encara, pronto para atacar para o golpe final. Nosso garoto olha para o céu, questionando por que as condições não foram cumpridas. É uma loucura que ele esteja olhando para o céu em vez de para o lobo à sua frente, mas então acontece. Kadin finalmente vê. Seus olhos mudam de cor quando a meia-noite oculta totalmente a presença da lua. Agarrando sua espada, ele ora para Atla, o mestre invicto de 10.000 soldados, implorando para que coloque sua espada em suas mãos para abençoar o guerreiro com uma sede insondável por batalha. É um grito de guerra dos deuses para liberar o caos literal contra os inimigos do guerreiro. De repente, a lâmina brilha com uma luz intensa, atordoando o líder da matilha e até o mercador. Em vez de uma aura vermelha, Kadin brilha com rastros de amarelo enquanto Deus responde, questionando que tipo de nome ele declarará para sua arma. Este é o mesmo efeito que nosso garoto explorou durante sua primeira experiência de jogo também. Quanto ao nome da espada, Kadin a chama de mosquito. Sim, você ouviu direito. Não devoradora de mundos ou matadora de dragões ou mesmo matadora de deuses. Em vez disso, a porra de um mosquito é como ele a está chamando. Com esse nome entoado, a espada é inscrita com uma insígnia vermelha, uma característica única usada por Kadin, permitindo-lhe conceder nomes. O líder da matilha avança sobre ele para terminar a luta, mas esta luta termina no momento em que Kadin aprimora sua espada e a usa para cortar o flanco do lobo. O efeito especial da lâmina também entra em ação naquele exato momento, uma habilidade chamada vampirismo. Por que ele a chamou de mosquito? Cada corte que ele inflige em seus oponentes acaba restaurando parte de sua própria saúde, então as feridas que o incomodavam agora estão recuperadas. O lobo ri dele, pois ainda não é o suficiente para matar a fera. Kadin respeita sua habilidade de provocação e se pergunta se eles deveriam ir para o segundo round. Cortamos para a parte em que o cachorrinho branco é basicamente lobotomizado com uma espada atravessando sua cabeça, encerrando a luta de vez. Os efeitos vampíricos fazem seu curso, curando permanentemente a ferida fatal. Até mesmo uma lesão fatal como essa foi curada graças aos efeitos da característica. Então, a mesma situação que se tornou uma catástrofe resultou em um benefício para o nosso garoto. Verificando a insígnia, Kadin deduz que provavelmente significa mosquito na língua antiga. A habilidade que ele obteve é ótima para regeneração, mas a qualidade da arma é uma verdadeira merda. Então, para se recuperar bem de verdade, o cara vai ter que usar muito. E mesmo que isso aconteça, um inimigo poderoso poderia neutralizá-lo se não tivesse sangue próprio. Kadin para com a conversa pessimista e acredita que sua vantagem atual é boa o suficiente por enquanto. Contanto que ele consiga cumprir certas condições novamente, ele receberá uma arma ainda mais poderosa com um efeito especial. Ele embainha sua arma, lembrando a si mesmo de esperar pouco da vida, pois está é a lição que aprendeu em sua primeira experiência de jogo. O mercador sai chocado ao ver o líder da matilha morto no chão com o resto dos lobos completamente massacrados. É inexplicável para ele porque o bárbaro estava à beira da morte antes, e agora ele virou o jogo. Quando ele verifica a condição de seu mestre, todas as suas feridas desapareceram, até mesmo as que ele recebeu dos lobos agora há pouco. Kadin pergunta diretamente por que ele se recusou a fugir, já que poderia facilmente ter priorizado sua própria vida nesta situação.
Afinal, se ele tivesse partido logo após os lobos aparecerem, Cadin estaria enfraquecido e incapaz de persegui-lo de qualquer maneira. O mercador pensa longa e arduamente na pergunta antes de tentar dar uma resposta rápida. Cadin o interrompe dizendo que nunca poderia ter perseguido o mercador, porque fazer isso colocaria em risco de se tornar comida de lobo. Parece que seu guia desistiu de toda a ideia de fugir, mas é uma observação interessante. Nem mesmo o mercador entende por que ele se recusou a fugir, como se importasse com a segurança do bárbaro ferido acima da sua própria. Cadin diz a ele para ficar de vigia por um tempo, pois ele precisa dormir e descansar. Finalmente, ele lembra seu guia que se ele quiser fugir, é melhor ele ir para o fim do mundo, porque senão, o cara vai ser pego numa investida veloz. E no momento em que ele o fizer, o cara vai arrancar suas tripas. O mercador está apavorado, começando até a se perguntar se isso é algum tipo de humor negro por parte do bárbaro. O pobre coitado chora perto da fogueira por causa da situação em que se encontra. E na manhã seguinte, ambos partem para caminhar por mais 10 dias antes de chegar ao território da Aliança. A questão maior, na visão de Cadin, é conseguir cruzar a fronteira sem problemas, porque ele realmente não quer encontrar um cavaleiro sagrado poderoso em sua condição atual. Evitar é a melhor opção para eles. O mercador inspeciona o mapa e garante que não haverá problemas. Afinal, eles usaram uma rota diferente justamente para esse propósito. Na melhor das hipóteses, eles encontrarão bandidos em vez de cavaleiros sagrados, mas esses peixes pequenos não são nada para se preocupar, especialmente quando ele tem um bárbaro berserker literal ao seu lado. De qualquer forma, há um pequeno castelo por perto chamado Moltana. O objetivo é reabastecer os suprimentos aqui, e é um lugar especial onde a facção da Felga não estende seu alcance. O território da Aliança é bem menor que o Império, mas ainda tem um setor comercial melhor em todos os aspectos. Seguindo o atalho atual, eles chegarão à Estrada Dourada e então poderão seguir para Vistana com facilidade. Tudo nesse plano faz sentido para Cadin, embora ele saiba que é simples apenas na teoria, pois a jornada será difícil. 300 anos atrás, a parte leste do continente estava em ruínas. Disputas de poder eram desenfreadas. Ninguém recebia bem forasteiros em lugar algum. E com um bárbaro como ele, as pessoas eram especialmente cautelosas. Naquela época, até Melissa olhava para ele como se ele fosse um grande bruto irritante. Ela era apenas uma jovem maga com uma vida protegida, então era natural que ela estivesse em guarda. Ele a convidou para viajar ao lado dele enquanto ela zombava dele por ser um ogro alto e registrava seus pensamentos em seu diário. Essa memória simples e feliz faz Cadin sorrir enquanto o comerciante enfatiza que o lugar não é rigoroso em julgar as pessoas, então ficará tudo bem. Enquanto conversavam, um grupo de pessoas ao longe estava causando um tumulto. Nosso garoto pede um palpite sobre a situação, e o comerciante deduz que são bandidos, baseando-se apenas em suas roupas. Cadin vira as costas e acredita que eles devem seguir na direção oposta para evitá-los. Mas, infelizmente, um palhaço feio os nota. Isso complica as coisas enquanto Cadin se prepara, usando suas duas armas para dar as boas-vindas ao esquadrão de idiotas. Os palhaços correndo em sua direção atacam sem pensar, mas em vez de usar armas, eles simplesmente estendem as mãos. Em uma reviravolta hilária, esses caras na verdade consideram Cadin um de seus aliados porque ele parece muito sombrio. Os outros dois homens com quem eles estavam discutindo fugiram rapidamente, com medo de desafiar o ogro. Cadin observa esses idiotas rirem despreocupadamente, então ele lhes dá um último aviso para que expliquem suas intenções. O homem encapuzado pede desculpas e pergunta se deveria chamar o bárbaro por sua identidade correta, o Chifre Furioso de Aegon. É um nome vergonhoso. Cadin esclarece que não é tal pessoa, e que eles o confundiram com outra pessoa. Ele também não tem intenção de ajudá-los. Essa revelação confunde o grupo de palhaços. Eles passam de rir com ele para agora sacar suas armas, insultados por ele os ter feito de bobos. Cadin encara os homens, pronto para lhes dar a maior surra de suas vidas.